Eu sei. Tem hora que parece que não vai dar, que já foi longe demais, que você já tentou tudo e agora só restou o cansaço. Mas escuta, segura mais um pouco, não solta agora. Difícil de continuar. Cada passo que você dá custa pra sustentar. E o peso que você carrega ninguém consegue ver, mas mesmo assim você segue sem saber o porquê. Tem luta que é em silêncio, que ninguém vai entender, e um esforço invisível só você pode fazer. E quando parece o fim e não dá mais pra ir, algo te mantém firme sem te deixar cair. Não para aqui, ainda não. Se você resistir mais um pouco, vai ver acontecer o que você achou que não ia viver, porque o tempo de Deus tá chegando aí, e o que Ele prometeu vai se cumprir. O que hoje te desafia vai ficar pra trás, e essa dor que te aperta não volta mais. E tudo que você enfrentou vai testemunhar que Deus tava ali pra te sustentar. Eu vi quando você chorou sem ninguém notar, eu vi quando você pensou em tudo largar. Nada disso foi em vão, nem ficou no chão. Eu te dei força no meio da pressão. Segura mais um pouco, já vai virar o que parecia o fim. Vai recomeçar, e aquilo que hoje pesa vai se desfazer, porque Deus entrou pra resolver. E o que quase te parou não vai mais mandar, porque o céu já decidiu te levantar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Deus preparou pra acontecer. Só mais um pouco, eu tô chegando com a resposta. Por pouco, por muito pouco, eu não parei tudo. Teve dia que eu sentei e pensei em não tentar de novo. Não foi falta de fé, foi excesso de peso, e mesmo assim eu ainda tô aqui. Teve noite sem resposta, teve dia sem direção, teve passo que eu dei sem nenhuma explicação. E o cansaço acumulado quase me fez parar, mas algo aqui dentro não deixou eu largar. Eu lutei com pensamentos que ninguém ouviu, enfrentei sentimentos que só eu senti, vi. E mesmo quando parecia que eu ia ceder, tinha uma força em mim me fazendo permanecer.
eu quase parei. Mas se eu ainda tô aqui, tem um motivo então, porque o que Deus começa não termina em vão. E tudo que hoje pesa vai se desfazer quando a mão dele se estender. Eu não sei explicar como resistir, mas eu sei que não foi só por causa de mim. E aquilo que tentou me fazer parar vai perder a força e não vai mais voltar. Eu vi quando você pensou em desistir, eu vi quando o silêncio tentou te consumir, mas nada disso venceu nem te derrubou. Eu te sustentei e você continuou. Quase desistindo, mas não terminou, porque quem te sustenta nunca te soltou. E aquilo que parecia o final pra você era só o limite antes de vencer. E o que quase te parou vai te impulsionar, porque Deus transforma pra te levantar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele escreveu pra acontecer. Você não ficou por acaso, eu te segurei quando você quase soltou. Presta atenção nisso. O que você chamou de espera já virou movimento. Não do jeito que você imaginou, mas do jeito que precisava ser. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, Deus já estava reposicionando tudo. Situações travadas, sem resposta pra entender, caminhos que sumiram, sem saber o que fazer. Mas por trás de cada detalhe, algo começou a mudar, mesmo sem você notar. Aquilo que te limitava já não tem mais poder, e o que parecia impossível começa a ceder. Mesmo sem explicação, você vai perceber que o cenário inteiro já começou a mexer. Já saiu do lugar, não voltou atrás. Portas vão se abrir na direção, caminhos vão surgir sem previsão, e aquilo que parecia distante vai te alcançar, porque o agir de Deus não vai parar. O que foi interrompido vai continuar, e tudo que foi perdido vai retornar. E aquilo que te travava vai ficar pra trás, porque quando Deus começa, nada volta atrás. Eu vi quando você resistiu sem entender, eu vi quando você ficou mesmo sem receber. Nada disso foi perdido, nem ficou no chão. Eu já movi o tempo dessa situação. Acreditar, o que estava escondido vai se revelar. E aquilo que parecia sem solução vai virar milagre na tua mão. E o que antes te travava não vai mais ficar, porque o céu decidiu te levantar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Deus já começou a fazer acontecer.
tenta apressar o que Deus começou em você. Precisa de tempo. Não é ausência, é amadurecimento. O que ainda não apareceu tá sendo preparado em secreto. E quando chegar no ponto certo, ninguém segura. O tempo foi passando lento, sem muito pra mostrar. E aquilo que foi plantado parecia não brotar, mas por baixo da superfície algo começou a crescer, mesmo sem você ver. Teve espera, teve silêncio, teve prova também, mas cada fase vivida te levou mais além. E o que parecia atraso era Deus formando você pra algo maior viver. Raiz cresce no oculto antes de aparecer o fruto. O que foi gerado em Deus vai florescer, e aquilo que hoje você não vê vai aparecer, porque o tempo dele é perfeito, não falha não, tudo vem na estação. Cenários vão se abrir na direção, e o que parecia impossível vira solução. E tudo que foi tratado no secreto ali vai se manifestar em ti. Eu vi tua paciência mesmo sem entender, eu vi tua confiança sem nada acontecer. Nada disso foi perdido, nem ficou no chão. Eu tava te preparando pra essa estação. Pra essa estação. Tá madurando em secreto, vai aparecer o que Deus preparou pra você viver. E aquilo que hoje parece sem sinal vai se tornar visível no final. E o que foi cultivado vai frutificar, porque Deus não planta pra abandonar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele decidiu fazer crescer. Tá parado, tá amadurecendo. Pode até parecer esquecido, como se nada tivesse andado, como se tudo tivesse ficado pra trás. Mas o céu não perde endereço, o que foi prometido não saiu da lista, só tá esperando o tempo certo de chegar. Os dias foram passando sem muita alteração, e aquilo que foi falado ficou na lembrança então. Mas mesmo sem movimento, algo não se apagou. A promessa ainda ecoou. Teve momento difícil que tentou te fazer parar, e pensamentos contrários querendo te desanimar. Mas o que Deus já declarou não vai se desfazer, nem o tempo pode apagar você. Não foi esquecido, só não chegou ainda. Vai te alcançar, e aquilo que parecia distante vai se aproximar, porque quando Deus
Deus fala, Ele cumpre também, e não depende de ninguém. Cenários vão se abrir pra você viver. O que um dia foi dito vai acontecer, e tudo que parecia longe vai se cumprir do jeito que Deus quis pra ti. Eu vi quando você duvidou, mas continuou. Eu vi quando o cansaço quase te parou. Nada disso anulou o que eu falei. Eu continuo sendo o mesmo rei. Não foi esquecido, vai se cumprir. O que Deus prometeu vai atingir. E aquilo que hoje você ainda não vê já tá vindo ao teu encontro pra acontecer. E o que parecia demora vai explicar que era só o tempo de Deus preparar. E mesmo sem entender, você vai viver. O que Ele falou vai acontecer. Eu não esqueci, eu só tô fazendo chegar no tempo certo. Isso que você tá vivendo não é aleatório. Cada detalhe, cada atraso, cada porta tá sendo usado. Você só não consegue enxergar ainda, mas tem uma história sendo escrita agora. Dias que não fazem sentido, momentos sem direção, caminhos interrompidos, sem nenhuma explicação. Mas por trás de cada fase tem algo maior ali. Mesmo sem você sentir, o que parece confuso vai se encaixar depois. Cada peça dessa história tem um propósito em Deus. E aquilo que hoje dói vai fazer entender o porquê de tudo isso acontecer. Não é bagunça, é construção. Tudo vai se alinhar no tempo certo, e o que hoje é distante vai chegar perto. Porque quando Deus escreve, ninguém pode apagar. E o que Ele começa, Ele vai terminar. Novos caminhos surgem sem você prever. Portas se abrem pra você viver. E tudo que te confundia vai esclarecer quando o agir de Deus aparecer. Eu vi cada passo teu mesmo sem direção. Eu vi tua permanência no meio da pressão. Nada disso foi perdido nem ficou no chão. Eu já escrevi vitória nessa situação. Não tenta apagar esse momento. É daqui que vai nascer teu testemunho.
tá vivendo a parte que ninguém gosta de contar. O momento antes do testemunho, onde tudo parece confuso, onde não tem aplauso, onde ninguém entende. Mas é exatamente aqui que Deus começa a mudar tudo. Os dias seguem difíceis, sem muito pra mostrar, e tudo que você faz parece não avançar. Mas cada passo em silêncio tem valor diante de Deus, mesmo quando ninguém vê os teus. O que hoje parece luta, amanhã vai contar a história de alguém que não decidiu parar. E mesmo sem resposta, você permaneceu. Isso já chamou o olhar de Deus. O processo não é o fim, é o começo da virada. O que hoje é invisível vai se mostrar, e aquilo que te feriu vai te levantar. Porque nada do que Deus permite fica sem propósito, não. Tudo tem direção. Cenários vão mudar sem você prever, e o que parecia perdido vai reaparecer. E tudo que te fez chorar vai testemunhar que Deus nunca deixou de cuidar. Eu vi cada lágrima tua sem ninguém notar. Eu vi cada momento que você quis parar. Nada disso foi em vão, nem ficou no chão. Eu já escrevi vitória pra essa situação. Antes de virar testemunho tem processo pra viver, mas o que Deus começou, Ele vai fazer. É aquilo que hoje dói vai se transformar em motivo pra você contar. E o que parecia o fim vai revelar que era só Deus te preparando pra chegar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele escreveu antes de você nascer. Ainda não é o final da história, é só a parte que antecede o milagre. Nem tudo que importa aparece. Tem coisa acontecendo aí dentro que ninguém consegue enxergar. Enquanto você pensa que nada mudou, Deus já começou a mexer em tudo. O invisível sempre vem antes do milagre. Por fora tudo igual, sem sinal de alteração, mas dentro algo novo já entrou em construção. E cada detalhe oculto começa a se alinhar, mesmo sem ninguém notar. O que parecia rotina, sem nada acontecer, era Deus reorganizando pra depois surpreender. E o que ninguém percebeu já começou a mudar. No tempo certo vai se
secreto termina em evidência. O que foi tratado em silêncio vai aparecer, e aquilo que foi escondido vai florescer. Porque quando Deus decide, nada impede não. Ele muda tudo na direção. Caminhos improváveis vão se abrir, e o que parecia longe vai se aproximar de ti. E tudo que hoje confunde vai esclarecer quando o agir de Deus acontecer. Eu vi quando você permaneceu mesmo sem sinal. Eu vi quando você confiou mesmo no final. Nada disso foi perdido, nem ficou no chão. Eu já comecei resposta pra essa situação. O que ninguém tá vendo já começou a mudar. O que hoje é invisível vai se manifestar. E aquilo que você pensou que não ia acontecer vai surpreender você. E o que parecia comum vai se destacar, porque o agir de Deus ninguém pode parar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele já decidiu fazer acontecer. Não é ausência, é Deus trabalhando fora do teu olhar. Não despreze esse momento, mesmo sem entender. Tem algo sendo gerado aí dentro, no lugar onde você pensou que era só dor. Deus começou um processo, e o que hoje te incomoda, amanhã vai te levantar. O processo foi silencioso, difícil de compreender. Cada fase atravessada, sem saber o porquê. Mas dentro dessa caminhada, algo começou a nascer. Mesmo em meio às lágrimas, Deus estava fazendo crescer. Aquilo que parecia perda era só preparação. Cada porta que fechava guardava direção. E mesmo sem resposta, você continuou. E isso foi o que o céu mais considerou. Não é sobre o que você vê, é sobre o que Deus está formando. O que foi gerado em secreto vai se revelar, e aquilo que começou pequeno vai se multiplicar. Porque o tempo de Deus nunca falha não, e tudo chega certo na estação. Estruturas novas surgem sem você prever, caminhos inesperados só pra você viver. E o que hoje é dúvida vai se esclarecer quando o agir de Deus aparecer. Eu vi tua resistência, mesmo sem entender. Eu vi tua permanência, mesmo sem receber. Nada disso foi perdido, nem ficou no chão. Eu já preparei resposta pra essa geração. Tem algo sendo gerado, pode acreditar. O que hoje é processo vai testemunhar. E aquilo que você viveu sem entender,
gerando algo maior. Escuta com atenção. O que você tá vendo não é o final. Tem coisa sendo ajustada agora, detalhe por detalhe. O que parecia confuso tá sendo alinhado. E o que você achou que travou já começou a andar de novo. Dias difíceis chegaram sem aviso pra explicar, e tudo saiu do eixo sem conseguir controlar. Mas por trás desse cenário algo começou a agir, mudando toda a rota sem você perceber aqui. Aquilo que te apertava já começa a perder força, e o que parecia sem saída vai encontrar outra porta. Mesmo sem entender, você vai perceber que o que antes era peso já não prende mais você. Não foi o fim, foi só mudança de direção. Caminhos vão surgir sem explicação, portas vão se abrir na tua direção, e aquilo que parecia impossível vai acontecer, porque o agir de Deus não depende de você. O que foi interrompido vai recomeçar, e tudo que foi perdido vai se restaurar, e aquilo que te travava vai ficar pra trás, porque quando Deus começa nada volta atrás. Eu vi quando você pensou que não ia dar, eu vi quando o cansaço tentou te parar. Nada disso venceu, nem ficou no chão. Eu já determinei mudança nessa situação. Mudança já começou, você vai viver o que Deus preparou pra acontecer, e aquilo que parecia sem solução vai virar testemunho na tua mão, e o que antes era dor vai glorificar o nome daquele que veio mudar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Deus escreveu pra acontecer. Não foi atraso, foi Deus ajustando tudo. Olha bem pra isso. Esse cenário não define o final. O que você tá vendo agora é só uma parte. Tem capítulo que ainda não foi revelado, enquanto você pensa que acabou, o céu tá escrevendo continuação. O dia virou noite sem aviso, sem sinal, e tudo que era certo ficou tão desigual. Mas no meio desse quadro, sem saber como agir, algo me mantém de pé sem me deixar desistir. As respostas não vieram como eu imaginei, e os caminhos que eu fiz eu mesmo não encontrei. Mas dentro desse silêncio tem um mover maior, mesmo quando tudo diz que ficou pior. Não é o fim, é processo. O que ainda não apareceu vai se revelar, e
alinhar sem você prever. Novos caminhos vão surgir só pra você viver. E o que hoje te trava vai se desfazer quando o agir de Deus te surpreender. Eu vi tua resistência quando tudo quis cair. Eu vi tua insistência mesmo sem conseguir. Nada disso se perdeu, nem ficou no chão. Eu já determinei mudança nessa situação. Acontecer o que Deus começou, Ele vai fazer aquilo que hoje parece sem solução. Vai virar testemunho na tua mão. E o que parecia o fim vai recomeçar, porque o céu já decidiu te levantar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Deus escreveu antes de você nascer. Fecha a história agora. Eu ainda tô escrevendo. Você acha que tá parado, mas tem decisão tomada sobre a tua vida antes mesmo desse dia começar. O céu já tinha definido o que vai acontecer. O que te confunde não muda o que já foi liberado. E o que parece atraso é só alinhamento. Dias difíceis vieram tentando te fazer parar, situações confusas sem deixar você enxergar. Mas por trás desse cenário algo começou a mover, mesmo sem você perceber. Portas se fecharam sem você entender, caminhos se perderam sem você escolher. Mas nada disso foi acaso, nem saiu do lugar. Era só o céu trabalhando pra depois te surpreender. Não foi perda, foi direção. O que foi determinado vai se cumprir. Não existe força pra impedir. E aquilo que foi escrito vai acontecer. No tempo certo você vai viver. Cenários vão mudar sem explicação. Milagres vão tocar essa situação. E o que hoje parece longe vai se aproximar, porque a palavra dele não vai falhar. Eu vi tua permanência quando tudo quis parar. Eu vi tua fé de pé mesmo sem enxergar. Nada disso foi em vão, nem ficou no chão. Eu já estabeleci vitória sobre essa situação. O céu já decidiu e vai acontecer. O que foi liberado você vai viver. E aquilo que hoje você não consegue ver já tá se movendo pra te surpreender. E o que parecia impossível vai se alinhar, porque Deus já falou que vai se manifestar. E mesmo sem entender, você vai viver o que já foi escrito antes de você nascer. Não depende do que você vê, depende do que já foi decidido. Presta atenção, esse silêncio que te assusta
não é vazio. É o céu trabalhando sem fazer barulho. Você acha que parou, mas tem coisa sendo alinhada agora. O que você não vê já começou a se mover. E antes da resposta chegar, o céu organiza o cenário. Eu entrei sem entender nada, só trazendo o que sobrou de uma alma cansada que quase desanimou. Mas mesmo sem resposta, algo me fez ficar, como se dentro do silêncio tivesse algo pra mudar. Eu achei que era o fim quando tudo se calou, mas o céu tava em movimento, mesmo quando não falou. E cada lágrima escondida começou a regar o terreno do milagre que eu ainda vou viver lá. Não é atraso, é preparo. O que tá invisível agora vai se revelar, e aquilo que parecia morto vai ressuscitar, porque o tempo do céu não falha jamais, e o que Deus determinou ninguém desfaz. Portas vão se abrir sem você entender, caminhos surgirão só pra te surpreender, e o que hoje te trava vai se quebrar, porque a voz do céu já começou a ecoar. Eu vi tua permanência mesmo sem resposta, eu vi tua fé de pé quando tudo era aposta. Nada disso foi perdido nem ficou no chão, eu já assinei vitória sobre essa situação. O silêncio vai romper, o cenário vai mudar, e o que hoje é invisível todo mundo vai enxergar, porque quando o céu decide nada pode impedir, e aquilo que Deus começa ele faz cumprir, e o que parecia espera era só preparação, porque o céu já decretou tua restauração. E mesmo sem ouvir nada, você vai viver o que Deus já escreveu antes de você nascer. O céu não parou, só ficou em silêncio pra fazer maior.